Ao lado de Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Joelson? Boa tarde, Elivaldo. E a você que está em casa. Elivaldo, ótima tarde, Elivaldo. Seja bem-vindo. É isso, Joelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Vamos trazer informações agora no nosso Jornal do Piauí sobre a coletiva que foi convocada pelo prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes. A convocação foi cercada de mistérios, né, Elivaldo Barbosa? Perfeito. Os jornalistas receberam a informação de que haveria, sim, um anúncio, uma notícia boa, uma notícia importante, uma notícia positiva para a cidade de Teresina. Elivaldo Barbosa, o que disse o prefeito eleito a respeito do... Que assunto era esse, Elivaldo? A preservação de uma receita estimada em R$1,5 bilhão por ano. Meio bi? Meio bi, 500 milhões, né? Meio bi. É uma boa notícia mesmo. Já pensou você perder a receita, o município de Teresina perder 500 milhões em 2025? O prefeito explicou a razão dessa ameaça de perda e da garantia da preservação desse repasse que é federal, através do importante fundo que é o de participação dos municípios. Elivaldo Barbosa foi lá, acompanhou, ao lado de Tássio Cruz, as declarações do prefeito eleito Silvio Mendes aos jornalistas. O IBGE não poderia mudar a regra para Teresina, considerando que é uma regra nacional. E eu compreendo, embora injusta, mas concordamos. E ele sugeriu que a gente fosse ao Tribunal de Contas da União, ao TCU. Eu fui levado pelo deputado Júlio César, ele tem muito prestígio, abre as portas, e estivemos com vários ministros e com o presidente. O presidente do TCU disse que o TCU não tinha competência para modificar o percentual desse fundo. Que fundo é esse? É um fundo específico para as capitais, todas as capitais do Brasil, onde, de acordo com algumas regras, população, renda per capita, enfim, se destina o valor para cada município, para cada capital, especificamente. Mas ele não tinha competência para mudar esse percentual. E sugeriu que a gente entrasse com ação judicial. Eu até disse, como é que você vai entrar com ação, mandato de segurança, contra o TCU que nos fiscaliza? Eu disse, não, só tem esse caminho. Então, nós fizemos esse caminho. Eu passei, vou dizer agora, mas entre o Natal e o Ano Novo, eu fiquei em Brasília, tratando disso para tentar resolver um acordo de interesse da cidade. No dia 31 de dezembro de 2009, uma desembargadora, Conceição, uma pessoa muito religiosa, sabia bem Teresina, e ela só não fez dizer, mas decidiu, no último dia do prazo, que Teresina deveria aumentar o seu percentual de participação no fundo, no FPM. É claro que mudou. Eu estou falando de dinheiro no sentido assim, de aproximadamente 500 milhões de reais. Foi o que a cidade começou a receber. Eu recebi só um mês. Mas depois o Elmano, que me substituiu, continuou recebendo, o Firmino recebeu, a prefeitura atual, a gestão atual recebe. E se esse percentual for diminuído para 4%, que é segundo a regra, poderia ser ou deveria ser, a cidade ficaria sem condições de ser administrada. E isso estava me apavorando. A palavra é essa. Eu estava muito preocupado. E ontem recebi do deputado Júlio César que, através dessa liminar da Justiça Federal, que faz justiça a Teresina, a gente prestou um papel que só ela pode fazer, manteve o percentual de 6,25% para o fundo, o FPM de Teresina. Portanto, Teresina está garantida durante o próximo ano, que não vai perder dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Essa é a boa notícia. Aí, Elivaldo Barbosa, então a informação de fato positiva é uma luta, na verdade. É, uma luta como... Quando esse assunto não é de agora, vem já na gestão. 14 anos. Nesses últimos anos, inclusive, as expectativas de que alguma decisão fosse tomada em relação a isso, agora veio a situação já agora confirmada da manutenção desse valor. Perfeito, Joelson. Isso tudo lembra daquele censo bastante questionado que mostrou que a população de Teresina reduziu. E se a população reduz, também ela cai no índice do FPM e perde receita, qualquer município. Só que essa queda da população foi questionada pela Prefeitura de Teresina através de uma ação judicial protocolada na Justiça Federal. E essa ação, logo depois, ela mereceu uma decisão liminar para que, enquanto o mérito não fosse julgado, prevalecesse o repasse inalterado. E de lá para cá, a Prefeitura vem conseguindo manter esse índice de 6,25%, ou seja, Teresina num teto razoável, maior do estado do Piauí. Se reduzir para 4,5%,
aí sim a queda na receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é estimada em 500 milhões de reais ano. Isso é que tem tirado o sono do prefeito eleito Silvio Mendes, bastante incomodado com essa possibilidade. Só que agora, em dezembro, o Tribunal de Contas da União, por isso que o TCU entra nessa questão, Joelson, é porque é o Tribunal de Contas da União que estabelece, através de uma norma, a manutenção ou redução, ou aumento, enfim, alteração no critério de índice dos municípios brasileiros. E para o caso do Piauí, Silvio Mendes lembrou o papel desempenhado pelo deputado federal Júlio César junto ao TCU, garantiu para 2025 esse mesmo índice de 6 ponto alguma coisa que permite a preservação desse repasse do FPM em 2025. A situação não está resolvida no mérito, mas para 2025 o índice permanece sem prejuízo, estimado em 500 milhões de reais. Ou seja, pode ser avaliado depois, pode sofrer alteração no futuro, mas para 25 está garantido. Está garantido. Vai que essa ação seja julgada, aí essa liminar seja desprezada, caia a liminar e os julgadores avaliem que o censo estava correto mesmo, vai ser aquele indicador. Teresina perde receita. Se considerar a argumentação da Prefeitura de Teresina na ação judicial, considerar que os critérios adotados não são suficientes para mostrar essa queda da população de Teresina, a Prefeitura ganha a ação na Justiça Federal, aí sim se restabelece de modo definitivo o índice de 6,25%. Ou seja, tem uma luta ainda pela frente. Tem sim. Nesse sentido, mas está aí restabelecido para 2025. Outro assunto tratado pelo prefeito durante a coletiva foi reforma administrativa. O prefeito eleito Silvio Mendes justificou as mudanças que anunciou para a máquina pública. Haverá mudanças em 7 pastas, uma mudança que vai ser discutida, inclusive, na Câmara. Uma gestão, seja pública ou privada, ela precisa ter o bom senso de que você tem que trabalhar na atividade fim. O que é a atividade fim na gestão pública? Saúde, educação, limpeza, enfim, é isso que todo mundo espera, né? Então, o que foi que nós fizemos? Que é essa mensagem que está lá. O orçamento, a peça orçamentária, nós vimos, eu acho que está correta, não precisa de modificação, mas do ponto de vista de máquina, de burocracia, nós reduzimos aquilo que era possível reduzir. Nós reduzimos 7 órgãos, secretarias ou equivalentes, um pouco mais de 300 empregos, cargos comissionados, chamados cargos de confiança, estão extintos, é uma economia expressiva, da ordem de aproximadamente 12 milhões de reais ano, e mais de 200 cargos também de igual importância, eles também não serão ocupados. O que é isso? É que se perpetuou o que se chama grupos de trabalho. Ora, veja só, um grupo de trabalho, como por exemplo da Lagoa do Norte, é um projeto que parou. Por que grupo de trabalho para não fazer nada? É uma despesa desnecessária. Então, a equipe tem tido essa sabedoria de definir o que é importante e o que não é importante a gente tira do meio. Lívia, o prefeito, inclusive aqui no Jornal do Piauí, anunciou pela primeira vez uma série de cortes que levarão a uma economia de 12 milhões mês na cidade de Teresina. Esse pacote de medidas agora vai passar pela apreciação da Câmara de Vereadores, o que envolve também essas fusões de pastas e secretarias. O objetivo da nova gestão, Joelson, é colocar justamente esses 3 pontos, né? A racionalização de recursos, a eficiência fiscal e também o equilíbrio das contas públicas. Então, esse tem sido os pilares colocados por Silvio Mendes para a partir do próximo ano. E, claro, tem uma perspectiva de trazer uma celeridade, de trazer uma funcionalidade para os setores públicos que muitas vezes acabam se precarizando por ser também um instrumento político. Mas essa participação das indicações públicas, indicações políticas, ela vai permanecer. É natural de um organismo público administrativo. Agora, a ideia é fazer com que ele se torne funcional, que ele se torne um pouco mais técnico e menos político. E é isso que, pelo menos, tem sido colocado não só nas reuniões, mas nos próprios anúncios de Silvio Mendes em relação à sua equipe do próximo ano. Tanto é que ele até rechaça, que coloca que não vai sofrer ali barganhas políticas de partidos. Então, por mais que tenham ali aliados que sejam componentes de siglas que o acompanharam nesse ano, na eleição, ainda assim não é balizado por isso essa definição.